Olá, primeiro ano! Retornamos com a nossa aula de Geografia, a aula 21, e a gente vai dar continuação da aula 16, sobre moradia. Então, hoje, o que a gente vai aprender? Do que e como são feitas as moradias. O que é moradia mesmo que a tia explicou para vocês? A nossa casinha, aonde a gente mora, né? E a gente pode ver que existem vários tipos de moradias, né? Tem as de madeira, de tijolos, de barro, de pedras e de palha. Sabe aquela historinha lá dos 3 porquinhos? Vocês já ouviram? Que os 3 porquinhos não tinham 3 tipos de casa? A de palha, a de madeira e a de tijolo. Então, é o mesmo, essa de que e como são feitas nossas moradias, é quase o mesmo tipo da historinha dos 3 porquinhos. Existem vários tipos de moradias, né? Então, a tia vai ler um pequeno texto, é o que está aí na apostila de vocês. E depois a tia vai explicar, tá joia? Então, as moradias podem ser feitas de madeira, tijolos, barro, pedras ou palhas. Mas a construção de uma moradia não depende só dos materiais utilizados. Depende também do modo de vida das pessoas que vão habitá-la. O que é habitar? Morar. Por isso, as moradias são construídas de acordo com os costumes de seus moradores. Muitas moradias são de alvenaria, isto é, são construídas com tijolos, blocos de concreto e cimento. Então, a maioria das casas, elas são de alvenaria. Quando falarem alvenaria para vocês, o que vocês vão pensar? São casas feitas de tijolos, de blocos de concreto e cimento. Falou em alvenaria, você já sabe o que é. Não, nossa, o que é alvenaria? Então, são casas feitas de tijolos, de blocos. Existem casas feitas de barro, socado e pedaços de madeiras entrecruzados. Moradias construídas com essa técnica são chamadas de casas de taipa ou de pau a pique. Então, casas de barro, que a gente usa restos de materiais, a gente costuma se falar de casas de pau a pique. A tia colocou aí para vocês, ó. Moradia. O que é moradia? É a casa onde nós vivemos. Alguns tipos de moradia. Quais são as 2 moradias que nós já vimos agora? Então, a de pau a pique e a de alvenaria. Só que aqui, a tia apresentou para vocês algumas a mais. Como, por exemplo, a casa flutuante. O que é uma casa flutuante? É uma casa que fica no barco. Ela fica na água. Ela não está em terra. O próprio nome dela já fala, né? Casa flutuante, que flutua. Iglu. Casa de iglu. Aonde vocês vão ver esses tipos de casa? Na Antártida, onde possui gelo. Então, não aqui no Brasil, vocês não vão ver. A gente vê muito em filmes, né? Desenhos. Então, iglu é uma casa construída de gelo, que não tem perigo de descongelar, né? Porque aqui o Brasil é um país tropical, né? Agora, o iglu é uma casa de gelo, então ela tem que ser construída só onde faz muito frio, né? Na Antártida, por exemplo, lá é gelado. Lá os graus são negativos. Então, lá são feitas as casas de iglu. Pau a pique. Aqui no Brasil, a gente vê casas de pau a pique. Ainda mais lá pro lado do estado do Amazonas. É aonde que são construídos muitos esses tipos de casas de pau a pique. E antigamente também, né? Não só lá. Aqui mesmo em Minas, antigamente, as casas eram feitas de pau a pique. Não sei se vocês já viram, mas pergunte para o papai e para a mamãe que eles vão saber responder para vocês. Antigamente, lá na época dos bisavós nossos, até dos avós,
Às vezes eles já até moraram em casas de pau a pique, sabe? Edifício. Edifício a gente vê, né? Na cidade, aqueles prédios grandes são chamados de edifício. Oca é a casa dos índios, né? Os índios, eles não fazem casas que nem nós fazemos, né? De tijolos. A maioria deles, das casas deles, são feitas com oca, né? Com palha. Castelo. Vocês lembram da historinha que a tia cantou de português, né? Lá vive o quê? Os príncipes e as princesas. Então, aqui no Brasil, a gente não vê castelos, né? Mas em Roma, na Inglaterra, ainda pode existir castelos, né? O que mais que temos aqui? Ah, o sobrado. Então, o que é o sobrado? É uma casa com 2 andares. Lembra que a tia já explicou? Então, tá aqui, ó. A palafita. O que é palafita? São casas construídas na beira do rio. Quando a enchente abaixa, eles constroem casas altas. A enchente sobe, as casas dele ficam mais altas, mas tá construidinha ali, sabe? Firme, pregada, fincada, vamos falar assim, para vocês entenderem melhor, né? Então, palafitas são casas feitas à margem do rio. Casa na neve. Casa na neve são as casinhas feitas de madeira. A gente vê muito assim, ó, do lado dos Estados Unidos, as casas lá são feitas de madeira, a maioria delas, porque lá gia muito. Gia não, lá cai neve mesmo, né? Tem uma época do ano lá que é frio. Então, a maioria das casas lá são casas feitas de madeira. A casa de palha e a casa de tijolo, que é as nossas casas, né? As nossas casas são feitas de tijolos, de blocos, né, de cimento. Então, existem vários tipos de casa. E isso vai da condição financeira de cada um para construir a sua casa, o seu tipo de casa, né? Isso é passado de geração para geração. Vamos supor que você more lá no Amazonas junto com os índios, né? Você não vai construir uma casa de tijolo. A sua casa lá vai ser uma oca ou uma casa de palha, né? Conforme a comodidade de cada um. Aí, o que a tia pediu para vocês fazerem? Desenhe uma casa de pau a pique e capriche bem bonito para a tia. Então, a tia já explicou para vocês do que são feitas as casas de pau a pique. Vamos rever ali? Então, as casas de pau a pique, elas são feitas de pedaços de madeiras ou entrecruzados, né? O que mais que elas são feitas? Construída com essa técnica, são chamadas de casas de taipas ou de pau a pique. Então, qual tipo de casa que você vai desenhar? Com madeira. A tia até, nesse desenho que ela enviou para vocês de modelos de casas, né, de moradias, tem uma casa de pau a pique. Então, vocês vão desenhar um modelo de casa igual a esse que tá aqui, que vocês devem estar vendo, a tia até circulou aqui, ó. Pau a pique. Desenhar uma casa dessa, ela é coberta com restos de materiais, né? Então, você vai utilizar os restos dos materiais de uma casa, que é madeira, barro, a palha, e vão construir a casinha de vocês. Bem bonita, capricha. Porque tem espaços, né? Vocês estão vendo que a nossa folha tem um espação, ó, para desenhar uma casa. Capricha no visual da casa. Não é só desenhar a casa, não. Pinta a casa, desenha um jardim, porque toda a casa tem um jardim, tem um quintal florido, né? Mesmo que não tenha um quintal, o sol, as nuvens, né? Então, capricha no desenho, deixem ele bem caprichado, tá joia? Mais tarde, na aula das 5, a gente vai estar tirando todas as nossas dúvidas, tá joia, primeiro ano? Beijem, fiquem com Deus e caprichem nas atividades. Não esqueçam do cabeçalho. Hoje, a data de hoje é a aula 21, matemática, aula de português, a aula de geografia. Capriche no cabeçalho.
Depois vocês fazem a atividade bem caprichadinha. Se for preciso passar um traço, passe. Se for preciso fazer a margem, não esqueçam de fazer. Caprichem, tá joia? Beijo, primeiro ano. Fiquem com Deus.